Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal Diário da Raposa e ative todas as notificações para não perder absolutamente nada do que está por vir. Porque as declarações de Leonardo Jardim após o empate com o Ceará acenderam um sinal de alerta que ninguém esperava e abriram uma sequência de interpretações que até agora está mexendo com o torcedor cruzeirense de uma forma que poucas vezes se viu neste ano. O Cruzeiro desembarcou em Fortaleza com a confiança acumulada ao longo de uma temporada sólida, mas a noite no Castelão guardava surpresas que mudariam o humor do técnico Leonardo Jardim logo nos primeiros minutos. Antes mesmo de a bola rolar, o treinador já havia sido obrigado a tomar decisões difíceis. Dois dos seus jogadores mais importantes, Caio Jorge e o zagueiro João Marcelo, ficaram fora da partida por causa de um desgaste muscular na coxa. O departamento médico celeste detectara o problema horas antes do duelo, e Jardim revelou exatamente o que se passou logo após o empate diante do Ceará. Segundo o treinador, Caio Jorge apresentou uma contratura que, embora não fosse considerada grave, carregava o risco de evoluir para uma lesão maior caso fosse exigido em campo. Em relação ao Caio, foram problemas físicos que o tiraram do jogo. Ele teve uma contratura, e o departamento médico teve a ideia de não arriscar, porque poderia criar uma lesão. E como disse, todos estavam disponíveis, explicou o treinador, deixando claro que a decisão foi preventiva e tomada em conjunto com o atleta. Leonardo Jardim reforçou ainda que, mesmo sendo o artilheiro da equipe na temporada, a prudência precisava prevalecer. A comissão técnica sabe que os compromissos das próximas semanas exigirão força total. Mas o que já era uma noite tensa ficaria ainda mais complicada pouco antes do intervalo. Kenny Arroio, que começou como titular, vinha se movimentando bem pelo lado do campo, buscando acelerar o ataque celeste. No entanto, aos 41 minutos da etapa inicial, após um arranque típico de sua característica explosiva, o ponta sentiu a parte interna da coxa direita e imediatamente levou a mão ao local. A expressão de dor não deixava espaço para dúvidas, e poucos instantes depois ele estava no chão. A reação do jogador emocionou o torcedor cruzeirense. Arroio deixou o gramado chorando. Jardim não fugiu do assunto e esclareceu o ocorrido de forma direta. O Arroio nós acreditamos que tenha sofrido uma contraturazinha no adutor. Nós não quisemos arriscar mantê-lo em campo, e nem o jogador. Nós sabíamos que haviam outras soluções no banco e jogos importantes pela frente. Todo mundo tem que estar disponível, afirmou. O treinador destacou que a decisão de tirá-lo não foi apenas técnica, mas também humana. Arroio tentou continuar, mas o desconforto aumentava a cada passo, e qualquer insistência poderia comprometer sua presença nos confrontos decisivos que estão por vir. Enquanto o atacante deixava o gramado, ainda bastante abatido, Luiz Sinisterra já estava pronto para entrar. O colombiano recebeu instruções rápidas do treinador e logo assumiu a posição no setor ofensivo, tentando reorganizar a equipe emocionalmente abalada pela cena. Aqueles minutos finais do primeiro tempo foram marcados por tensão, não pela partida em si, mas pelo impacto psicológico da perda de mais um jogador importante em um momento decisivo da temporada. Depois do intervalo, com o jogo recomeçado, Jardim manteve o foco na estratégia, mas deixou transparecer, na entrevista pós-jogo, que a situação física do elenco é algo que vem sendo acompanhado de perto. O treinador ressaltou que o desgaste acumulado pela sequência intensa de jogos na Série A e na Copa do Brasil exige cuidado, e que, mesmo com os objetivos já encaminhados, ninguém dentro do clube pode se permitir vacilar neste momento final do ano. O técnico também mencionou que a equipe ainda acreditava na disputa pelo título até a rodada anterior, quando a classificação para a Copa Libertadores foi confirmada e a matemática ainda permitia sonhar. Com certeza, lá no fundo, depois de conseguirmos no último jogo o apuramento Libertadores, como matematicamente ainda era possível, toda a gente acreditou que era possível algo mais. Não foi possível, disse o mister, deixando claro que a equipe não desistiu antes da hora. Ele atribuiu a perda dessa possibilidade à competência de adversários como Flamengo e Palmeiras, que novamente protagonizaram campanhas consistentes no topo do campeonato. Ainda sobre o rendimento do Cruzeiro, Jardim afirmou que o desempenho geral deve ser valorizado. Ele mencionou que, apesar das críticas pontuais sobre pontos perdidos, o clube conquistou vitórias importantes em jogos considerados difíceis, compensando eventuais tropeços. Para o treinador, essa regularidade é o que define uma equipe competitiva e preparada para objetivos maiores no futuro próximo. Mesmo com os contratempos físicos de Caio Jorge e Arroio, e com o empate que afastou qualquer resquício de esperança pelo título, Leonardo Jardim reiterou que manter o Cruzeiro no pódio do Campeonato Brasileiro é agora uma meta clara para o elenco. Ele destacou que essa posição ilustra a evolução do clube desde a chegada da nova gestão e marca um passo importante na reconstrução da credibilidade celeste no cenário nacional. O ambiente no vestiário após a partida era de frustração pelo empate, mas também de foco absoluto. Com 2 confrontos restantes antes de virar completamente a chave para a semifinal da Copa do Brasil,
O Cruzeiro sabe que precisará de força física, mental e emocional para encerrar o ano de maneira marcante. E, para isso, a recuperação de Caio Jorge e Arroio é tratada como prioridade máxima. A semana que se seguiu ao duelo diante do Ceará foi marcada por uma série de debates internos e externos sobre o momento do Cruzeiro, e poucas vozes chamaram mais atenção do que a de Gabigol. O atacante, contratado para ser uma figura determinante no ataque celeste, vive meses de oscilação em minutos, participação e influência direta nos jogos. Mesmo assim, mantém números sólidos quando analisados friamente, algo que ele próprio fez questão de destacar ao ser questionado sobre o futuro. Com contrato firmado por mais 3 temporadas, o camisa que carrega enorme expectativa admitiu que terá, ao fim do ano, uma conversa com a diretoria para alinhar planos e prioridades para 2026. Gabigol foi transparente ao falar do assunto, colocando em palavras aquilo que já era percebido dentro e fora da Toca da Raposa: a necessidade de clareza na definição do seu papel. É claro que haverá essa conversa em dezembro. Sempre procuro ter mais minutos. Se forem ver os meus números dentro de campo, são números expressivos. Tenho buscado meu espaço, claro que às vezes não tenho tido esses minutos. Em dezembro a gente vai conversar com o clube, com o treinador, como a gente sempre faz, afirmou o atacante, demonstrando que não há ruptura, mas sim desejo de alinhamento. A ideia, segundo ele, é evitar que a próxima temporada seja novamente marcada por altos e baixos que pouco combinam com sua carreira. O cenário que envolve Gabigol ganhou ainda mais peso porque a partida contra o Ceará, que terminou empatada por 1-1, deixou o clube oficialmente fora da disputa pelo título brasileiro. A equipe entrou no Castelão com chances matemáticas, mas compreendia que necessitava de uma combinação de resultados improvável. Mesmo assim, buscou desde os primeiros minutos impor velocidade, posse de bola e pressão constante. O Cruzeiro começou melhor, criou oportunidades e chegou a marcar 2 vezes com Christian, sempre após lances construídos com participação decisiva de Gabigol. No entanto, em ambas as situações a arbitragem assinalou impedimento, primeiro por milímetros, depois por detalhe na movimentação da linha defensiva cearense. A Raposa dominou grande parte da etapa inicial, abriu o campo, pressionou a saída adversária e circulou a bola com maturidade. Mesmo com dificuldades para finalizar com precisão, a impressão era de que o gol era apenas questão de tempo. O ritmo imposto forçou o Ceará a se fechar e buscar contra-ataques esporádicos, quase sempre controlados pela zaga celeste. Entretanto, o futebol costuma punir quem não transforma controle em vantagem concreta. Na volta do intervalo, o Ceará voltou mais compacto, mais agressivo e mais forte na disputa do meio-campo. O Cruzeiro, que parecia determinado a retomar o domínio dos minutos iniciais, viu o adversário aproveitar justamente o momento de indecisão defensiva para inaugurar o placar. Após jogada construída com paciência pelo lado, Lucas Mugni encontrou Zanocelo livre na entrada da área. O volante ajustou o corpo e finalizou de primeira, superando o goleiro celeste. O Castelão explodiu, e o Cruzeiro se viu obrigado a mudar a postura imediatamente. Para manter viva qualquer possibilidade remota na tabela, o time celeste avançou suas linhas e passou a explorar principalmente o setor esquerdo, onde Caiqui encontrou espaço para subir com regularidade. Foi justamente por ali que saiu o empate. Em lance rápido, Caiqui cruzou forte, e William Machado, na tentativa de cortar, desviou contra o próprio patrimônio. A igualdade renovou o fôlego cruzeirense, mas não alterou o rumo da partida. Os minutos finais foram marcados por intensidade e aflição. O Ceará, pressionado pela parte baixa da classificação, lançou-se ao ataque para buscar o gol que lhe daria esperança na luta contra a zona perigosa. Galeano teve a melhor chance, aproveitou o rebote de Cássio e finalizou, mas a bola saiu raspando. Do lado celeste, faltou criação. O time, já afetado fisicamente e emocionalmente pela ausência de jogadores importantes, não conseguiu transformar posse em perigo. O apito final trouxe um sentimento agridoce, alívio por não ter perdido, mas frustração pelo empate que já não servia aos planos maiores do clube. O resultado também serviu para intensificar discussões sobre o futuro do elenco e a necessidade de ajustes pontuais. Nesse sentido, a situação de Gabigol entra como um dos principais pontos de atenção. Apesar de suas oscilações, o atacante segue sendo uma peça de alto impacto quando acionado, mas não tem recebido sequência suficiente para consolidar protagonismo. Isso gerou desconfortos naturais, e é por isso que dezembro se torna decisivo para seu destino dentro do clube. Internamente, a expectativa é que o diálogo seja construtivo. A diretoria reconhece o valor técnico do jogador e entende que, com planejamento melhor definido, ele pode entregar ainda mais. Por outro lado, Gabigol deseja ser parte fundamental de um projeto, e não apenas uma alternativa eventual. A conversa, portanto,
Não será sobre saída ou permanência imediata, mas sobre objetivos, papel tático, minutagem e sintonia com o treinador. Nada disso significa ruptura. Ao contrário, reforça a busca por clareza. Enquanto isso, o Cruzeiro direciona suas atenções para o duelo contra o Botafogo, marcado para o dia 4 de dezembro no Mineirão. A equipe quer terminar a Série A entre os primeiros colocados, garantindo força e moral para a fase decisiva da Copa do Brasil. Esse compromisso também será importante para medir necessidades e avaliar quais peças podem entregar ritmo ideal neste momento final da temporada. Em paralelo, o Ceará encara o Flamengo em um duelo que pode consagrar o rubro-negro como campeão antecipado. O cenário demonstra como cada ponto da reta final tem peso significativo. No caso do Cruzeiro, o empate não derrubou moral, mas colocou ainda mais urgência em conversas internas, especialmente as que envolvem Gabigol. O atacante sabe que tem condições de entregar mais, o clube também acredita nisso, e ambos entendem que o futuro próximo precisa ser construído de maneira clara, firme e objetiva. Agora é você quem precisa falar. Inscreva-se no canal Diário da Raposa, ative as notificações e deixe nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Você acredita nessa mudança estrutural? Acha que os problemas físicos recentes são apenas coincidência? Comente. Participe. A discussão está só começando.